Olá! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o propósito divino para o ser humano. Tá preparado? Tá com expectativa de que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração? Vamos lá então, pega a tua Bíblia, vamos abrir em Gênesis. É sempre bom a gente voltar à origem, ao início, né? Qual que é o plano de Deus? Qual que eram os sonhos de Deus aqui no início, né? A gente sabe que Adão e Eva pecaram, saíram, né, da vontade, da direção, da ordem de Deus, mas antes do pecado tem tanta coisa preciosa aqui, né? A gente vê o plano original. Para que Deus criou o ser humano, né? E a gente vai ler aqui em Gênesis 1, 26. A gente vai ler do 26 ao 28. Pegou sua Bíblia? Deu tempo de você pegar, né? Então, pega a sua Bíblia, tenha sempre contato com ela. A gente precisa meditar na palavra de dia e de noite. É tão necessário, é tão vital. Sabe, a palavra nos anima, nos corrige, nos encoraja. A palavra é útil. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, esteja sempre com a palavra perto de você, diante dos seus olhos, no seu coração, na meditação, sabe, diária. Honre a palavra, valorize a palavra de Deus. A palavra é poderosa para mudar, para transformar. A palavra de Deus é poderosa. Então, vamos lá? Gênesis 1, 26, está escrito assim: E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então tá aqui, o Senhor criou todas as coisas, né, e fez o homem a imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, e deu aqui algumas direções que era para o homem fazer sobre a face da terra. E a gente vai ver aqui esse propósito da criação, o propósito de Deus para o ser humano, né? O que Deus tem pra gente? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, que imagina só, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Tem um propósito nisso, né? Nós somos criados para nos relacionar com Deus. Imagina só, os animais, os pets, por mais bonitinhos que eles sejam, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi. Nós podemos ter um relacionamento com Deus porque nós somos espírito, nós somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. E olha isso, que privilégio, né? Nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é tão lindo que fala aqui, façamos, é a trindade reunida para que o ser humano seja feito. Então, um grande propósito que a gente vai ver aqui do ser humano, da criação do ser humano, é que o ser humano possa experimentar Deus, ter um relacionamento com Deus, né? Estar próximo do nosso Criador. Né? Nós podemos ter hoje, mediante Jesus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Nós fomos resgatados, então hoje a gente pode se aproximar de Deus, a gente tem livre acesso ao Pai. É claro que a gente sempre tem no nosso coração essa questão de humildade mesmo, de temor a Deus, mas nós podemos ser amigos de Deus, sabe? A gente pode conversar com o nosso Pai, isso não é maravilhoso? Então, primeiro propósito da criação, sabe? O propósito de Deus para nós é o quê? É relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. E aí, assim, a gente tem uma vida tão agitada, não é? Assim, é trabalho, é igreja, ministérios, família, tem tanta coisa pra gente fazer. E tantas coisas vêm muitas vezes acima dessa primeira parte, que é o nosso relacionamento com Deus. A nossa própria vida de adoração, de oração, de devoção a Deus. Tantas coisas vêm muitas vezes em primeiro lugar do que esse contato íntimo e direto com Deus, não é? Às vezes a gente já começa o dia, eu falo por mim, às vezes já começa pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma, fala com Deus primeiro, entrega para Ele o dia, entrega a agenda para o Senhor, fala com Ele, que o nosso primeiro pensamento seja o Senhor, né? Vamos ligar o homem interior, né? Logo de manhã, acorda, já liga aí o homem interior, vamos embora, vamos falar com o Senhor. Sabe, às vezes a gente busca direções em tantos lugares, e a direção está no Deus que nos criou e que nos ama. Então, nós fomos criados para nos relacionar, né? Deus criou a humanidade para ter um relacionamento com Ele. E
a gente foi criado para se relacionar com Deus e também uns com os outros, né? A gente se relaciona com pessoas na nossa casa, na família. E o bom equilíbrio dos nossos relacionamentos na horizontal tem tudo a ver com o nosso bom relacionamento na vertical, né? Se a gente tá bem na horizontal, é um reflexo da nossa vida com Deus. Porque quando a gente medita na palavra, ouve a Deus, sabe? A gente vai conseguir andar de acordo com o que Deus tem para nós. E vamos falar, tem relacionamentos que são difíceis. Nós precisamos tanto de Deus, né? Pra gente ter o equilíbrio, pra gente aprender a se relacionar com as pessoas, com todas as pessoas que têm chegado perto da gente. Então, primeira coisa que a gente vê, o ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Isso é base. Experimentar intimidade com Deus. E nós fomos criados também para nos relacionar uns com os outros, seja na família, seja dentro do próprio corpo de Cristo. É isso, relacionamento. Deus ama pessoas. Deus ama. Jesus veio à Terra, Deus se fez homem, 100% Deus, 100% homem. Para quê? Para resgatar o quem? Pessoas, para resgatar uma humanidade que estava entregue ao inferno. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor é salvo. Salvos pela graça de Deus mediante a nossa fé. Então, Jesus veio para resgatar pessoas. O coração de Deus são pessoas. Então, o nosso coração também tem que ser esse, né? Ter um relacionamento com Deus, amar Deus em primeiro lugar e também amar quem está do nosso lado, porque Deus ama a todos. Então, o próximo ponto aqui, né? Ser humano foi criado para quê? Primeiro, relacionamento. Segundo, reproduzir. Então, Deus criou as pessoas para reproduzir a sua imagem neles. Né? Deus nos criou para reproduzir quem Ele é em nós. E aí, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente conhece Deus e a gente contempla Jesus como por um espelho, a gente é transformado de glória em glória e daqui a pouco também a gente está reproduzindo aquilo que a gente experimenta. A gente experimenta Deus, a bondade de Deus e daqui a pouco também a gente está reproduzindo isso, passando para fora, sendo o bom perfume de Cristo. Primeiro a gente experimenta, né, o bom perfume de Cristo, a gente experimenta a presença de Deus, daqui a pouco a gente é essa fragrância, né, agradável às outras pessoas, criados para reproduzir, exibir a glória de Deus. Próximo ponto, reinar. Você foi criado para reinar em vida, reinar nessa terra. Deus criou o homem para governar e reinar com ele. A gente sabe que Deus criou todas as coisas e colocou Adão e Eva ali no governo daquele jardim. Então, cabia a Adão governar aquela área, sabe? Cuidar, governar. Adão tinha autoridade porque foi delegado a ele a autoridade. Deus deu autoridade para Adão. Então, é isso. Mas o que Adão fez? Ele entregou o governo da terra para a serpente. Ao obedecer a serpente, ele entregou esse governo para a serpente. Né? Nós nos tornamos servos daquele a quem a gente obedece. Adão obedeceu a serpente e entregou o governo para a serpente. Mas a gente sabe que em Cristo Jesus, nós retomamos esse governo sobre a terra. Então, Satanás não governa mais a nossa vida. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida e então a gente pode agora governar no nome de Jesus. Então, hoje, você tem legalidade. Você é filho de Deus? Jesus é Senhor da sua vida? Você está debaixo da autoridade de Jesus? Então, você tem autoridade para governar nessa terra. Para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do mal. E nada, absolutamente nada vai te causar dano. Então, sim, vamos governar. Nós somos chamados para trazer o céu para a terra. Você é o embaixador do céu. Você é aquele que está aqui para fazer algo que Deus te chamou para fazer e que tem tudo a ver com o modelo do céu. Você está aqui para implantar o governo do céu nessa terra. Essa terra tão corrompida, onde as pessoas têm vivido da forma que elas acham e pensam e têm sido dirigidas pelo inferno. Você é luz nessa terra, é chamado para ser luz nessa terra. Então, nós precisamos exercitar essa autoridade, viver nessa autoridade. Não tem essa do inferno pisar na nossa cabeça. Peraí, Jesus é que pisou na cabeça de Satanás. Então, nós precisamos andar na autoridade. Nós precisamos andar na autoridade com declarações e também com uma vida íntegra, né? Porque não adianta nada querer colocar o inferno para correr com palavras, mas a nossa vida está aberta para que ele possa agir. Se a gente está andando em mentira, em pecado, né? Põe o inferno para correr na boca, mas nas ações chama ele para viver na nossa casa. Então, vamos embora exercer a nossa autoridade com base na palavra, vivendo em integridade. Próximo ponto e último, nós somos chamados para encher a terra. Bora multiplicar. Tem a ver com multiplicação, mas não é só isso não. Então Deus criou as pessoas para encher ou popular a terra. Então sim, vamos ter filhos.
Vamos criar filhos para o Senhor, vamos ensinar as crianças no caminho, isso é importante. Só que isso não é tudo, né? Vamos discipular pessoas, vamos encher, né, as pessoas que estão próximas da gente com a palavra, vamos viver em integridade, viver a palavra de Deus na íntegra. Então, executar estratégias divinas. Vamos executar aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que está no coração do nosso Pai. Então, a gente vê aqui em Gênesis o propósito da criação, o propósito para a sua vida. De repente, você ainda não sabe qual é o seu dom, talvez você ainda esteja em busca, você não sabe se de repente você tem dom ministerial, você não sabe muito bem. Mas fica com isso no seu coração, você já tem algo que você pode começar a fazer agora, né? Tem algo que Deus te chama para fazer agora. Vamos embora, vamos começar. E então a gente vê também que tem planos de Deus que são para o coletivo. Quando a gente pensa em relacionar, reproduzir, reinar e encher a terra, isso é coletivo, é para mim e para você. Ter relacionamento com Deus é um chamado de Deus para a igreja hoje sobre a face da terra. Não é só para pastor, pastor vai lá, tem relacionamento com Deus, traz a revelação e pronto. Não, o chamado para relacionamento com Deus é para toda a igreja. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Então não dá para deixar alguém fazer, não, isso é para todos nós. Tem algo que é coletivo, que é para todo mundo. Tem coisas que são inerentes à igreja, à nova criatura. Mas tem coisas que são específicas para cada um de nós. Tem chamadas específicas de acordo com o dom que Deus colocou na sua vida, de acordo com o que Deus tem para você sobre a face da terra nesse tempo, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre coletivo. Quer pegar sua Bíblia aí? Vamos abrir lá em Efésios. Vamos lá? Efésios 3. Você pode pegar a sua Bíblia para sublinhar. Efésios 3, a gente vai ler do 8 ao 2. Está escrito assim, o apóstolo Paulo escreveu: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Primeira coisa que a gente vê aqui, tá vendo que o apóstolo Paulo está falando assim, que a mim, o menor, me foi dada a graça de pregar aos gentios. Isso aqui é uma chamada específica, você pode perceber, do apóstolo Paulo? Chamado para pregar aos gentios. É algo específico que Deus tinha para o apóstolo Paulo. Mas tem algo que é para a igreja, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Então, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E tem um propósito aqui de Deus, segundo o propósito eterno de Deus, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Tem um propósito eterno em Cristo Jesus. E isso é pra gente, né? Como um corpo. E então, assim, quando a gente pensa em coletividade hoje, na nova aliança, a gente está pensando na igreja. A igreja é a ideia de Deus. O corpo de Cristo é a ideia de Deus. Imagina só, Jesus é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. Jesus não está hoje sobre a face da terra, ele já cumpriu o seu ministério aqui na terra. Mas hoje ele está sentado em lugares celestiais, né? Está lá com o Pai. E ele enviou o Espírito Santo para que pudesse ser Deus em nós, nos capacitando, nos auxiliando, sendo nosso consolador, nosso mestre, nos batizando, o Espírito Santo para que a gente, como igreja, cumpra a nossa carreira. Então nós, como filhos de Deus, se temos Jesus como Senhor da nossa vida, a gente está aqui com um propósito. Nós somos o corpo de Cristo, que é a cabeça. E o que o corpo faz? Ele executa aquilo que a cabeça lidera, aquilo que a cabeça manda. Então, nós estamos hoje sobre a face da terra. Então, quando a gente pensa em coletividade, não dá para falar em igreja. E não dá para falar em igreja sendo uma pessoa, porque o termo igreja é um termo coletivo. A igreja somos nós, né? Então, assim, quando a gente fala em plano coletivo, a gente está falando da noiva sobre a face da terra, da igreja sobre a face da terra. Então, a igreja não
a ideia de homem. Tem gente que tem um certo preconceito porque já sofreu muito na igreja, sofreu muito com pessoas, se decepcionou com pessoas. E aí tem gente que não quer ir para a igreja. Vamos embora consertar os problemas no lugar de fugir dos problemas, fazer de conta que não, a gente vai viver isolado? Se a gente não aprender a se relacionar, vamos ficar decepcionados o resto da vida. Então, pense nisso. A igreja é a ideia de Deus. E tem funcionado, hein? O inferno tem se levantado durante séculos e séculos contra a igreja, mas a igreja está de pé. Então, o que a Bíblia fala? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha isso. Então, quando a gente pensa em algo coletivo, a gente está pensando na função da igreja como corpo sobre a face da terra. Né? A igreja faz parte do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Foi isso que a gente leu aqui em Efésios. É a ideia de Deus, faz parte do propósito de Deus. A igreja é chamada para ser separada, favorecida, santa, única, real e majestosa. Tenha bons olhos quando você olha para a igreja, sabe? Às vezes a gente é tentado a olhar para as falhas das pessoas, mas não foca nisso não, foca em quem Jesus tem chamado a igreja para ser. Pensa só que é a noiva de Cristo, né? Vamos valorizar, vamos amar a igreja como Cristo ama a igreja. Cristo ama tanto que deu a vida, né? Isso é maravilhoso. Então, Deus, Ele deu dons pra gente, para que a gente possa executar, exercer o plano dele. Aqui, sobre a face da terra hoje, é o ser humano, é o Filho de Deus que tem autoridade. É o Filho de Deus que está aqui para representar o reino. É o Filho de Deus, você como Filho de Deus, a igreja hoje sobre a face da terra está aqui para executar os planos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Isso nos traz uma sensação de, nossa, como é maravilhoso isso, né? Nós somos honrados, nós somos, meu Deus, valorizados. Deus nos comissionou, nos chamou para executar isso que é tão grandioso. Mas também traz essa sensação de responsabilidade, de temor, porque você e eu somos representantes de Deus sobre a face da terra. Isso é muito grandioso. Então tem algo que é coletivo, que é para a igreja fazer hoje, um propósito para a igreja, mas tem algo também que é individual. A gente leu aqui que o apóstolo Paulo ele foi chamado para pregar a quem? Aos gentios. Então o que é individual para você? O que é uma característica que tem em você, que sobressai, sabe? Que você consegue fazer fácil, que você abençoa a vida de outras pessoas. O que Deus te chamou para fazer especificamente sobre a face da terra nesse tempo? A gente pensa em Esther, na rainha Esther. Tinha algo para ela fazer naquele tempo. E que se ela se calasse, Deus levantaria outro. Mas ela não se calou e ela fez aquilo que o Senhor chamou ela naquele tempo para fazer. Esther já passou, ela cumpriu o propósito dela e agora é com a gente. O que Deus te chamou para fazer? Né? Você já identificou? Você já reconheceu? Então, tem essa realidade de que Deus tem algo individual para cada um de nós. Pensa no corpo de Cristo, né? Pensa num corpo natural. Tem o braço, tem a perna, tem, sei lá, a barriga, os órgãos internos. Cada um funciona de uma forma diferente, né? Cada órgão funciona de uma forma diferente. Tem as células, enfim, tem sistemas no nosso corpo. Dentro do corpo de Cristo é assim. Cada um vai atuar numa área. Cada um é chamado para fazer algo. E se fosse todo mundo pé? Se fosse todo mundo mão? Ia ser um corpo meio aberração, né? Porque que coisa estranha é essa? Então, cada um no corpo de Cristo tem uma função. Qual é a sua função dentro do corpo? Você já identificou isso? Né? Então, Deus te fez de forma única. E é Ele que tem os pensamentos ao seu respeito. É Ele que sabe. Ele que te criou. Ele tem um modelo. Não precisa inventar roda. Segue o conselho de Deus. Né? Segue aquilo que Deus tem para você. Deus tem um plano para a sua vida, né? E Ele te deu uma combinação única de personalidade, de temperamento, de personalidade, Ele te deu coisas, estratégias, ferramentas, dons, talentos, uma combinação para que você possa executar aquilo que Ele te chamou para fazer. E você tem uma esfera de influência que é única. Tem pessoas que você vai ter acesso que o seu pastor não vai ter, que o seu líder não vai ter, que eu não vou ter. Né? E aí basta, né? É necessário a gente ouvir a voz de Deus para entender qual é a nossa chamada, para que a gente possa executar e aproveitar todas as oportunidades. Olha só uma frase aí do Rick Renner para você acompanhar. Uma coisa é certa, as pessoas não são escolhidas por acaso. Ninguém escreveu nomes em um papel
e jogou dentro de um grande saco, sacudiu e tirou um nome aleatoriamente. Se Deus nos escolhe, Ele faz isso porque vê algo dentro de nós que nos qualifica para fazermos parte da sua equipe. Então, nada do nada. E você pode pensar em como é maravilhoso fazer parte da equipe de Deus? Olha isso, você faz parte do time de Deus. E olha só, é o time vencedor, hein? Isso é muito bom, né? A gente sabe que o nosso time é vencedor e a gente faz parte dessa equipe que é a equipe de Deus. Jesus é o nosso Senhor, nós fazemos parte dessa equipe maravilhosa. Então, vamos olhar um pouquinho para o Novo Testamento? O que é geral para a gente? Qual é o propósito divino para a igreja, para o coletivo, que é comum de nós? O que é algo assim que a gente pode falar, todo mundo, como nova criatura, pode fazer? Se eu não sei ainda o que é específico para a minha vida, eu posso começar pelo geral. E a gente vai ler algumas passagens aqui. Se você quiser, você pode abrir aí sua Bíblia, mas eu vou ler aqui, tá? A gente vai começar em 1 Pedro 2,9, que está escrito assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que está falando? De sacerdotes. Nós somos um povo que é separado para Deus, um reino de sacerdotes, né? Na antiga aliança tinha algumas pessoas que eram chamadas para serem sacerdotes. Na nova aliança, você nasceu de novo, você é chamado para ser sacerdote. E o que é maravilhoso, o que está falando assim, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, e nós somos chamados para anunciar esse que nos chamou das trevas. Então, para eu anunciar as virtudes de Deus, eu preciso ser pastor. Não precisa ser pastor. Eu preciso de uma oportunidade para pregar na minha igreja, aí sim eu vou poder anunciar as virtudes de Deus. Não! Comece falando seu testemunho, comece no pouco. Às vezes você vai encontrar uma pessoa na rua, e aí Deus vai te dirigir. Começa falando, Deus é bom. Às vezes Deus vai te dar uma oportunidade dentro da sua casa, às vezes vai ser um amigo, você vai contar algo que Deus fez, uma cura que se manifestou, sabe, uma promoção no emprego, você sabe que foi Deus que fez. Então nós somos chamados para anunciar as virtudes de Deus, e a gente pode anunciar com palavras e também com comportamento. Não espere ser um dia um pastor para então anunciar quem Deus é, para então ecoar o evangelho ao mundo. Você pode começar agora. Não espere ter um palco ou um púlpito para pregar a palavra. Se você tem boca, fale que Deus é bom. Sabe, não perca tempo, aproveite as oportunidades. Às vezes Deus vai colocar alguém perto de você para isso, simplesmente para que você fale que Deus é bom e aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então você não sabe como começar, como evangelizar, como praticar o que está escrito? Vai no pouquinho, peça direção para o Espírito Santo, sabe? Vai falando com um aqui. Nossa, você já percebeu que Deus é bom? Conta o seu testemunho. Você não sabe por onde começar? Fala que Deus te salvou, que Deus te ama, sabe? O que Deus tem feito na sua família. Começa contando sobre o seu testemunho. E pronto. Fala. E quem convence é o Espírito Santo. Nós não somos responsáveis por convencermos as pessoas. Nós somos responsáveis por cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quem convence é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Graças a Deus nós não somos o Espírito Santo, né? Então, propósito geral no Novo Testamento. Somos todos filhos de Deus chamados para sermos sacerdotes, para anunciar quem Deus é, né? Para termos um relacionamento como sacerdotes, para sermos separados para Deus e termos um relacionamento. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é ser sacerdote. Então, outra passagem que a gente vai ler aqui, chamado geral para o povo de Deus hoje, 2 Timóteo 1,9, está escrito assim: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, pronto, Ele nos chamou para uma santa vocação. O que é santa vocação? Algo que é separado para Ele. Pensa que a sua vida, o que você faz é algo que é separado, é santo, é para Deus. Uma santa vocação. Não por causa das nossas obras boas ou que a gente é muito bom. Não, por causa da graça dele mesmo. E o próximo aqui que a gente vai ler, Mateus 5,13, algo que é para todo mundo.
Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então está falando aqui da gente ser o sal na terra. Gente, o sal ele faz uma diferença boa na comida, né? Dá um sabor bom. É tempo da igreja ser sal na terra. É tempo da gente atrair as pessoas com o nosso comportamento, com a nossa voz, com a nossa vida para Cristo. E não dar mau testemunho e no lugar de atrair, afastar as pessoas de Cristo. É tempo da gente fazer a diferença. E sal tem que ter uma quantidade boa, a gente tem que ser moderado, tomar cuidado, enfim. É tempo da gente exercer sobre a face da terra uma liderança, exercer uma influência sobre as pessoas. E não de sermos influenciados pelo sistema desse mundo, sermos corrompidos, né? Mateus 5,14, Jesus fala, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Gente, vamos esconder o que é bom? Por favor, a gente é luz nesse mundo. Com Cristo a gente aprende a ser luz nesse mundo, sabe? A apresentar para as outras pessoas o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que resgata, o Deus que restitui, o Deus que é bom. É tempo da gente resplandecer. Levanta aí, resplandece a glória do Senhor. É chegada a hora da igreja resplandecer quem Deus é. Chega de ficar dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Vambora, resplandecer, iluminar. Porque a luz já está em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos salvos. Tem tanta coisa que a gente pode mostrar para as pessoas, né? Vamos lá, continuando. Algo que é coletivo para a igreja hoje sobre a face da terra. 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 ao 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, tem algo aqui que é para a igreja, o Ministério da Reconciliação. Não sei qual é o meu ministério, então começa por esse, Ministério da Reconciliação. O que é isso? Chama o povo para Jesus, fala para o povo perdido, vem para Jesus, sabe? Mostra Jesus para as pessoas. Nós somos chamados para isso. Nós somos salvos? Vamos embora mostrar essa salvação. Mateus 10, do 7 ao 8. Jesus diz para os seus discípulos, né? E indo, né? Pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Tá aí. Manifeste o reino de Deus. Fale sobre o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Então, cure os enfermos. Essa é uma chamada para a igreja. Não é só o evangelista que vai impor as mãos sobre os enfermos. Não é só o pastor. Você tem autoridade. Você tem unção. Você tem graça de Deus. E é no nome de Jesus que a gente cura enfermos. Então, é isso. É chegada a hora da gente orar mesmo, sabe? Com ousadia, crendo que o Senhor é aquele que cura, é aquele que salva, que resgata. Então, limpai os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. E aí, para a gente ir finalizando aqui, algo que é coletivo, Mateus 28, 19 ao 20. Jesus diz, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, está aqui outra orientação, né? Faça discípulos. Viva em contato com pessoas e mostre Deus para essas pessoas. Batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine. Ensina seus filhos a guardar a palavra, a guardar aquilo que Jesus fala, que Jesus ensinou. Viva e ensina seus filhos, né? E o que é mais legal, Jesus fala, eu estarei com vocês até o fim. Isso é muito bom, né? Então é uma chamada. Isso aqui é algo coletivo para a igreja de hoje. Tem coisas que são individuais? Sim. Vamos pensar no apóstolo Paulo de novo, que foi chamado para pregar aos gentios. Vamos pensar nos 12 apóstolos de Jesus, né? Jesus chamando eles para algo específico. Pensa, né, em Jesus falando para Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Algo específico. E o desafio é ter um relacionamento tão próximo de Deus que a gente consegue identificar qual é a chamada específica de Deus para a nossa vida neste tempo.
tá? E aí, para te animar aí, para te fazer levantar da cadeira, colocar a mão no arado, uma frase do Rick Renner. Se você não se levantar pela fé para fazer o que você sabe que deve fazer, você perderá toda a razão pela qual Deus trouxe você a este mundo. Sabe? Ele não trouxe você ao mundo apenas para ocupar espaço no planeta Terra. É forte, hein? Ele tem algo grandioso e glorioso para você fazer. E se você perder este plano, você responderá por isso quando comparecer diante do tribunal de Cristo. Tem algo específico para que você possa fazer nesse tempo. Não perca o tempo e o modo. Não perca a estação. Se prepare, esteja atento à voz do Espírito Santo. Se posicione, levante-se e resplandeça a glória de Deus. É isso, a gente finaliza hoje a nossa aula. Um abraço para você.